Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar da lua nova do signo de Libra, que vai acontecer neste próximo domingo, dia 25 de setembro, e vai ser às 18h56 da tarde, horário de Brasília. Vocês sabem que o signo de Libra também significa a entrada da primavera, né? Que aconteceu há 2 dias atrás, um fenômeno incrível, que eu acho que nós estávamos precisando muito, né? De mais luz, de mais sol, de mais esperança, de mais flores, né? E tudo isso para iluminar os nossos corações e nos trazer mais esperança, né? Mas o mais engraçado de tudo é que, como ele está acontecendo exatamente no mesmo horário do mapa da semana passada, ou seja, da fase minguante, a gente até, eu quando olhei falei, ué, será que eu estou enganada? Mas não é, porque como os planetas lentos andam muito pouco, né? A gente então tem a impressão que, opa, nada muito aconteceu. Claro que aconteceu, porque não só mudamos de signo, o Sol e a Lua estão juntinhos, mas está tudo tão coincidente que vocês vão ver que parece mesmo que a gente se enganou. Primeiro, porque, claro, que é muito diferente a fase minguante da fase nova. Então, nós temos, é engraçado porque nós temos o Sol e a Lua aqui no final do dia, né, do lado direito, se pondo. No lugarzinho onde estava o Mercúrio da semana passada, né? Exatamente no mesmo lugar, olhem que interessante. O Mercúrio, por sua vez, ele desceu e está aonde estava a Vênus. A Vênus caminhou um pouquinho e se encaixou pertinho do Mercúrio, que, como está andando para trás, lembram? Ele está retrógrado. Então, ele desceu. Então, os dois se encaixaram mais próximos, mas ambos no lugarzinho aonde ela estava na semana passada. Não é engraçado? Então, dá a impressão que nada mudou. Lá na casa 12, continuamos com aquela turma que já estava. Netuno, Júpiter e Quíron, né? Fazendo oposição, então, à turma das 6. Claramente, dois grupos. Sim, é a nossa realidade, é o que nós estamos vivendo, né? Dois grupos que se opõem, duas, enfim, bandeiras, né, que defendem coisas bem diferentes. Não que uma coisa esteja nova e a outra não, não é nada disso, mas é engraçado que, de alguma maneira, até o mapa apresenta essas duas turmas, digamos assim, né? O Marte andou um pouquinho, lógico, ele caminhou um pouco mais para frente, agora se encaixou um pouco melhor com o Saturno, né? Ele já estava encaixado, mas agora ele está num encaixe assim, quase exato, positivo. Isso quer dizer que a gente pode ter, então, durante este ciclo, acordos, conversas melhores, debates um pouco menos acalorados, um pouco mais de harmonia, de entendimento, entre justamente essas questões mais políticas. Uma vez que o Saturno está na casa da política, né? Está no signo da política. E é claro que se a gente tem Libra aqui, com o Sol e a Lua nascendo num novo ciclo, porém se pondo, né, em termos do dia, lá no ascendente a gente tem o signo de Áries. E, portanto, quem é o regente? Este Marte, que se encaixou melhor com Saturno. Teremos, portanto, um ciclo um pouco mais apaziguado, parece, né? Apesar de que ainda haverá o primeiro turno na semana que vem, né? A gente ainda está com Mercúrio retrógrado, o Plutão continua no meio do céu. Então, é interessante porque tudo isso nos confunde um pouco. Quer dizer, andou ou não andou? Mudou ou não mudou? Né? Não, gente, não mudou, mas mudou. É interessante isso, né? Porque, lógico, que um ciclo novo nos dá
novas oportunidades, novas chances, mais criatividade. Então, do ponto de vista, digamos, pessoal, podemos, todos nós, lançar novos projetos, ter novas iniciativas, plantar novas sementes, com certeza, porque é para isso que justamente, né, um ciclo novo começa. E tais sementes que tendem a ser mais librianas, portanto, mais calmas, mais tranquilas, eh, visando mais acordos, visando que as coisas tenham mais harmonia, mais paz, mais equilíbrio. Equilíbrio quer dizer justamente ambas as partes participando da mesma maneira. Ambas as partes de um negócio, ambas as partes de um acordo, ambas as partes de um casal, ambas as partes de qualquer coisa que envolva, digamos, duas metades, né? Então, pode ser um negócio, pode ser um relacionamento, pode ser uma empresa, pode ser uma concorrência, enfim, né? O que for. No nível pessoal, a gente vai estar vivendo, logicamente, muito mais centrado nos relacionamentos. Os relacionamentos passam a ter, portanto, então, um protagonismo muito maior, né? E isso tudo apazigua, de certa maneira, um pouco o clima que vinha um pouco belicoso, né? Um pouco animoso demais, né? Mas temos outras coisas a falar que também parece que não mudaram muito. O Urano continua lá na casa número 2, né? Ele está fazendo um bom aspecto lá para cima, né? Não é exatamente um trígono com o meio do céu, mas ele está numa boa posição a ponto de nos dizer: renovem suas maneiras de fazer negócios, tentem ganhar dinheiro com outras coisas, com mais criatividade, fazendo coisas assim, experimentando maneiras diferentes das que sempre experimentaram, né? Urano gosta sempre de ser excêntrico, diferente, todo mundo vai por ali, ele vai por aqui, e talvez esta seja a maneira da gente financeiramente se dar melhor neste ciclo, tá? O Plutão continua lá em cima, é o planeta mais alto do mapa, dizendo que o nosso tema principal é o poder, mas não apenas o poder, digamos assim, maior, né, dos presidentes da República, mas o poder como um todo. Então, em todo lugar que a gente vai, alguém detém, né, esse poder. Então, seja no legislativo, são os deputados, quer estaduais, quer federais, seja no Senado, são os senadores. Então, todo mundo que detém o poder, esse Plutão, de alguma maneira, está representando, né? Já vinha representando na fase anterior. Então, de certa maneira, é essa sensação de que nada mudou. Então, já que é, né, um novo ciclo para os relacionamentos, vamos tentar nos esforçar, vamos tentar nos entender com as pessoas que a gente precisa, que a gente deseja, né? Isso é um esforço que, se cada um fizer um pouquinho, melhora, né? Esse tal desse equilíbrio, essa tal dessa balança, né, que a Libra nos propõe. Então, vamos dar capo, começar tudo de novo, né? Tentar fazer tudo renovado. Dê mais uma oportunidade para você e dê mais uma oportunidade para o outro. Vamos tentar fazer diferente. Vamos tentar ver se assim, né, as coisas de alguma maneira mudam, né? O dia a dia, que é onde está lá na casa 6 a Vênus e o Mercúrio, está um pouco atrapalhado, né, gente? Mas já vem atrapalhado por conta do Mercúrio retrógrado. O Mercúrio é o cara que conta tudo para a gente, é o cara que leva, que traz, é o cara que conecta todas as coisas, é ele que, enfim, manda as mensagens, traz as mensagens, é o cara que dirige tudo, né, do ponto de vista dos automóveis, ônibus, metrôs e tal. É ele que faz com que
tudo seja distribuído, tudo flua. Por exemplo, no nosso corpo, todos os líquidos fluem porque é ele que rege os líquidos. Então, vocês imaginem que, se ele está retrógrado, tem um monte de coisa atrapalhada, né, que acaba acontecendo, né? Ainda bem que a Vênus está por ali, porque ela ameniza as coisas, evidentemente, né? Mas a gente ainda vai ter uma semana atrapalhada, uma vez que ele só volta mesmo a caminhar na segunda-feira, dia 13 de outubro. Então, eu queria também aproveitar essa chance para dar um spoilerzinho da lunação da semana que vem, que já vai ser uma lua crescente. Isso é uma coisa muito positiva para o primeiro turno. Porém, justamente, né, quando um planeta está retrogradando e ele vai andar para frente, ele para. Será neste dia, justamente, do primeiro turno. E então, a gente não deve esperar que tudo se conclua neste primeiro turno. É um dos motivos de eu achar que, de acreditar, na verdade, que haverá um segundo turno, né? E é por isso também, né, que esta semana ainda a gente terá, por conta, né, desse vai e vem, digamos, um pouco atrapalhadas acontecendo. Embustes, enganos, fake news, gente que fica tentando, enfim, atrapalhar a vida, enganar a vida, fazer as coisas, enfim, nos iludirem um pouco, porque não vamos esquecer que lá do outro lado nós estamos com Netuno, né? E com Quirón e Júpiter também, mas o Netuno, sobretudo, é quem tenta, de alguma maneira, camuflar a realidade, dourar a pílula e nos enganar um pouquinho. Então, também, olho vivo, olho aberto, para a gente saber discriminar, né, tudo que está, na verdade, rolando. Então, vamos tentar olhar por trás dessa nuvem, né, por trás desta nebulosa. Aliás, isso também é uma capacidade de Netuno. Netuno é o cara que às vezes não vê o que está bem na frente, mas ele vê, ele tem uma clarividência, ele vê aquilo que não está sendo falado, nem dito, nem nada disso, mas que ele está compreendendo por uma outra via, né? Que é uma via quase mediúnica que esse planeta tem, né? Então precisamos estar aí com o olho bem aberto e todos os nossos sentidos muito aguçados. Esse dia a dia também, ele vai estar um pouco conturbado por conta de que Mercúrio está fazendo uma tensão com Marte, né? Então, isso são muitas palavras, muitos debates, muitos, inclusive, xingamentos, palavrões e etc., que numa última semana pré-eleição é algo, enfim, até, né, não diria normal, mas comum, né? E isso tudo também, de certa maneira, vai fazer com que o dia a dia fique nervoso, atrapalhado, fora o fato de também ele está fazendo uma tensão com a Vênus, né? Então, tudo isso deixa todo mundo um pouco mais alerta e as coisas um pouco mais tensas, evidente, né? E, portanto, ele também faz, né, uma tensão com o Netuno, né? E o Netuno faz lá com o Mercúrio e a Vênus. Então, o que que nós podemos ter? Nós podemos ter embustes, enganos, ilusões, fake news, gente tentando nos enganar, né? É justo por isso que o Netuno às vezes nos ensina que a gente não olha as coisas assim de uma maneira muito clara numa primeira vista, mas se prestar bem atenção, consegue perceber quase que de uma maneira clarividente o que está por trás das coisas, né? Isso é também uma faculdade de Netuno. Ele ou nos confunde ou nos faz as coisas ficarem num nível clarividente, né? Quer dizer, além da vidência que a gente tem naturalmente ou normalmente, né? Então, aproveitando essa questão de dia a dia até,
eu gostaria de falar um pouquinho, dar um spoilerzinho sobre o dia do primeiro turno, porque justamente, né, e vai essa toada aí durante a semana toda, e o Mercúrio ele vai começar a andar no dia 3 de outubro. Então, qualquer planeta, quando vai começar a andar, ele para. E ele vai parar justamente no dia do primeiro turno, né? Então, vai ser um primeiro turno, por isso é que eu, inclusive, defendo que acho que terá o segundo, justamente porque esse Mercúrio parado pode gerar, enfim, alterações em coisas que estavam indo por um rumo e que na última hora mudem, né? Então, por tudo isso, é que a gente deve ir votar com muita segurança, ir votar em grupo ou acompanhado, porque, enfim, não custa ter bastante cuidado, né? Não deixar de votar de maneira nenhuma, porque esse é um direito que a gente tem e neste ano é muito importante que ele seja exercido, né? Então, justo por isso, vamos em turma, vamos em mais gente, vamos em grupo, mas também é ir, vota e volta, né? E deixar que tudo corra na mais santa paz, né? Se Deus quiser. E por fim, então, lembrar vocês que estamos com uma oportunidade nova, então, nessa lunação em Libra, de fazer tudo novo, né? Nas nossas vidas pessoais. Para isso, não esqueçam de consultar então o site com o texto desses detalhes todos que vocês vão poder conferir lá e que lá estão bem mais desenvolvidos. E também para ver as dicas pessoais para os seus signos ascendentes, né? Se quiserem ler o signo solar, lógico que pode, mas é no ascendente que sempre você tem a dica de aonde essa alunação vai estar acontecendo no seu mapa, que temas estarão sendo mexidos a partir dos relacionamentos, é claro, porque o signo fala disso, né? O signo de Libra fala disso, ok? Então, uma boa alunação para todos, uma boa última semana, uma boa votação para todos nós. E estaremos aqui ainda antes das eleições para comentar um pouco mais aprofundadamente o mapa justamente do dia das eleições, ok? Até lá e uma boa semana para todos. Tchau. Por que você não olha mais pra mim? E diz qual é a cor de seu pecado. Espero por você até o fim, mas já me deu nó. Parou para assistir o jogo do Mengo. Gata paulistana, ora tenha dó. Eu fiz de tudo pra ganhar um dengo. Você nem me deu bola e escravo.